Boa tarde, pessoal. Hoje na aula de Geografia nós vamos estar estudando a unidade 2, né? Que fala o que é viver em comunidade. Nessa imagem, né, de uma grande cidade, nós podemos observar vários elementos, né? Ruas, casas, pessoas transitando, né? De bicicleta, de moto, carros. Então, são vários elementos que fazem, né, a composição desta imagem. Seguindo, nós continuamos a observar, né, as imagens que vocês têm aí no livro, igual o que a Tia Silvia está apresentando na página 107. São elementos, né, que compõem os grandes centros urbanos, como as pracinhas, né, as pessoas que compartilham o mesmo espaço. Então, entendendo o conceito de comunidade, né, que tem origem do termo latim comunitas, nós podemos dizer, né, que a comunidade nada mais é que um grupo de seres humanos, né, que partilham elementos em comuns. Então, nós podemos falar o mesmo idioma, né, numa comunidade, numa determinada comunidade. A questão dos costumes, né, por exemplo, na nossa cidade, um dos costumes aqui em termos de questão religiosa, por exemplo, é o Jubileu do Senhor Bom Jesus, né? Em questão turística, é uma cidade turística, né? A localização geográfica, a visão do mundo ou dos valores, né? Por exemplo. Então, são elementos que constituem a comunidade, né? São essenciais para se viver em comunidade, né? Se faz necessário. Então, continuando aí, no capítulo 1, né, a mesma imagem que tem no livro de vocês, tem a definição na primeira estrofe aí, o que é comunidade, como que elas são formadas, né? Espaços e pessoas na comunidade. Então, nós vamos estar analisando aí esse primeiro parágrafo, a tia Silvia vai estar lendo e vocês acompanham depois, fazendo uma leitura dessas primeiras páginas no livro de vocês. As comunidades são formadas por pessoas que compartilham espaços e têm características em comum, né? Essas características, elas podem ser o idioma falado, ou seja, todo mundo fala a mesma língua, né? Que no caso nosso, né, aqui do Brasil, é o português. As comemorações populares, né, que são as festas tradicionais que acontecem na cidade, né, a qual essa comunidade faz parte. A religião seguida, os tipos de alimentos consumidos, entre outros, né, que se faz necessário para se formar a comunidade de fato. Então, em muitos casos, né, as pessoas de uma mesma região, elas têm costumes semelhantes, né? Elas não precisam necessariamente ser iguais, mas elas compartilham, né, costumes, como algumas festas religiosas, às vezes alguma comida típica da região, como por exemplo, na região de Minas, né, o queijo é uma tradição, né? Falando assim em questão de comida, né? Por outro lado, as pessoas não precisam ser iguais, né? Elas não precisam ser iguais, mas elas podem compartilhar as mesmas coisas, né? As coisas parecidas, situações parecidas, como culinária, como vestimenta, como festas, entre outros, né? Ou seja, em uma mesma comunidade pode conviver pessoas que têm costumes diferentes. Isso também pode acontecer, né? Embora mora na mesma comunidade, mas tem as particularidades, né? Então, no ponto de partida, tem umas questões aí que a tia Silvia vai pedir para você estar respondendo no caderno a seguir, tá bom? Analisando essa imagem, né? Brincadeira no pátio. Então, vocês vão estar precisando desta imagem para responder uma das perguntinhas. Mas para isso, vocês vão fazer no caderno.
Continuando, viver em comunidade se faz necessário obedecer às regras, né? Ser uma pessoa que faça valer a convivência, ter a questão do respeito. Então, uma comunidade é um grupo de pessoas que vivem em uma mesma localização geográfica e compartilha costumes e interesses em comuns, né? Os membros de uma comunidade podem se reunir para trabalhar, para estudar ou fazer diversas outras atividades, como, por exemplo, praticar um esporte. Nessa imagem aí, nós vemos, né, outros elementos, né? Nós temos aí uma unidade básica de saúde, que cuida da nossa saúde. Nós temos o verde, né, da arborização das cidades, que são as árvores, os canteiros. Nós vemos ruas, né, para os carros trafegarem. Nós vemos aí uma quadra de esporte, né, para as pessoas participarem do esporte. Então, a comunidade é isso, é toda uma junção, né, de atividades que podem ser praticadas, né? Para viver em comunidade também é importante que haja respeito, como eu já falei. As pessoas precisam respeitar o espaço público, conservar as pracinhas, não jogar lixo no chão, né? Manter o ambiente bem organizado para que seja possível, né? Todos contemplar, né? Todos participar e ficar feliz nos ambientes que precisar ser usados. Vivemos em comunidade dentro das nossas casas, nas escolas, na rua e em muitos outros lugares. Por que disso? Porque nós usamos os mesmos espaços que as outras pessoas. Então, desta forma, nós temos que manter organizado o respeito, entre outras práticas que são fundamentais, tá? A mesma coisa é válido no nosso bairro, na nossa rua, principalmente na nossa casa, nas escolas, né? Na aula de natação, em qualquer outra atividade que a gente compartilha o mesmo ambiente. Dando seguimento aí, nós vamos falar agora sobre as ruas, né? As nossas casas, elas são localizadas, né, em uma rua. Olha para vocês verem a imagem da tia Silvia, é a mesma de vocês. Nós podemos observar a rua de uma grande cidade, um centro urbano, né? Então, vivemos em comunidade na rua onde moramos. Temos vizinhos. Quem tem vizinhos, né? Todos nós temos vizinhos, temos os nossos colegas, os amiguinhos, né? Que partilham os mesmos lugares. Na escola, a gente não partilha o mesmo ambiente, por exemplo, para fazer fazer o lanchinho da tarde, na hora do recreio. Talvez não, né? Com certeza, o banheiro, a secretaria para entregar um papel, um bilhete que a mamãe mandar. Então, a gente partilha todos esses ambientes, né? Como padarias, supermercados, lojas e escolas. Então, a gente está sempre convivendo, sempre partilhando os mesmos ambientes. Então, uma rua é uma via pública, né? Ou seja, um caminho pelo qual circulam muitas pessoas, circulam os veículos, motos, né? E nós utilizamos ela para ir de um lado para outro. Eu tenho certeza aí que vocês já foram na rua com a mamãe ou com o papai, né? Então vocês podem estar observando quando forem novamente que é um local onde a gente pode transitar para ir de um lado para outro. Algumas vias públicas são mais largas, né? Longas, e elas têm maior circulação de veículos e pedestres. Então, a gente é mais voltado, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos o centro, né, que tem várias ruas, né, sendo que algumas delas é mais movimentadas.
Então, essas ruas maiores, né, essas ruas grandes, bem movimentadas, a gente chama elas de avenidas, né? Então, digamos aí que uma separação, a rua, ela é um pouquinho menor, mais estreita, e as mais largas, né, as vias maiores, nós chamamos de avenidas. Como eu falei, nessa parte aqui, vocês vão estar fazendo uma atividade no caderno, que são essas 3 perguntinhas. Vocês vão copiar, né? E vão estar respondendo no caderno, fazendo a pesquisa no próprio livro. Como é a vida em comunidade? Como que você acha que deve ser a vida em comunidade? Eu acredito, vou dar uma dica aí, que deve ser respeitosa, né? Vamos continuando aí. Que espaços podem ser compartilhados em uma cidade? Por exemplo, eu vou dar 2 dicas: escolas, hospitais e outros vocês vão estar completando. Agora, analisando a mesma imagem, né? Na obra abaixo, de arte abaixo, as pessoas estão vivendo em comunidade? Aí vai ficar uma perguntinha no ar para vocês responder justificando. Começa com a palavrinha sim ou não e vai justificar a resposta. No livro, nas páginas 110, vocês vão responder a 1 e 2, na página 111, 1 e 2. Tirar uma foto do livro aberto para a tia Silvia e enviar no privado do WhatsApp para a tia Silvia corrigir. Eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre comunidade, ruas e avenidas e vocês desenvolvam as atividades copiando no caderno. Capricha bastante, quero ver a letra bonita e o caderninho de geografia organizado. Ok? Bye, bye. Tchau, tchau.